e bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Apesar da animação da galera quando foi anunciado que a gente teria a primeira Stormtrooper claramente mulher, numa posição maneira de poder e tal, com a Phasma, com aquela armadura super legal e tal, ela acabou não tendo muito tempo de tela, nem tendo muita coisa pra fazer, e ela se tornou efetivamente o Boba Fett da trilogia sequel. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o porquê que eu amo essa personagem no universo expandido. Mas antes, fica aqui o meu agradecimento ao Marcelo Pereira pela nossa incrível logo, o nome, a imagem de perfil, a vinheta, todas as coisas aqui do canal. O Marcelo é fantástico nesses paranauês de efeitos visuais e tal, então se você tá precisando dar um tapa num projeto com isso, entra lá em marcelopereira.com, Marcelo com 2 L's, dá uma olhada no portfólio dele, porque eu tenho certeza que o Marcelo pode te ajudar. Em 2017, a gente teve o lançamento do livro Phasma, escrito pela Delilah Johnson, não Dawson, que conta um pouco do backstory, um pouco da história de origem da Phasma, essa personagem que a gente ama reclamar que não fez nada, ela só é maneira só pra vender bonequinho e tal. E é uma história super interessante, a Phasma é um personagem que é muito mais profundo do que aquilo que a gente conheceu nos filmes. Eu recomendo muito a leitura desse livro, mas se você não puder ter acesso ao livro, a gente daqui a mais um pouquinho vai entrar um pouco em terreno de spoiler e aí eu conto um pouco mais sobre a história dela em detalhes. Até aquele momento, o que a gente sabia mais ou menos da Phasma é que ela era uma capitã da Primeira Ordem, que ela tinha uma armadura cromada irada e usava uma capinha style, e que ela era, em alguma medida, responsável pela disciplina dos Stormtroopers. Mas vamos combinar que todo capitão de um batalhão é responsável pela disciplina dos seus próprios subordinados. Então, assim, isso era um pouco óbvio, né? E aí, em Phasma, a gente tem realmente um aprofundamento da história dela, a gente descobre como é que ela foi parar na Primeira Ordem, porque ela, diferentemente da maioria dos Stormtroopers, não foi recrutada com muitas aspas, criança. E a gente descobre também que ela tem uma relação relativamente próxima com o nosso querido e amado General Hux. No livro, Phasma é retratada como uma personagem que sabe exatamente o que quer e que não tem escrúpulos de usar e abusar de quem seja para chegar onde ela quer. A gente descobre que ela vem de um planeta chamado Parnassus, que é basicamente um grande Mad Max, assim, é um planeta super devastado, ele foi colonizado para fins de mineração e extração dos seus recursos. E é claro que houve um cataclisma bizarro nuclear, sei lá do que, e aí deixou Parnassus basicamente parecido com a Terra de Battlestar Galactica, né? Aquilo tudo destruído, meio Chernobyl. E aí agora você tem umas tribos que vivem lá e que lutam para conseguir domínio sobre os poucos recursos que ainda existem em Parnassus. O livro conta ainda uma história que envolve o pai do General Hux, do Armitage Hux, o Brendol Hux, que vai parar em Parnassus porque Parnassus tem um super sistema militar automatizado e quando a nave da Primeira Ordem do Hux passou por cima para tentar ver o que tinha no planeta de útil e tal, eles foram atingidos. E o livro conta um pouco sobre como a Phasma vê isso como uma oportunidade para eventualmente sair do planeta. Já nos quadrinhos, a gente tem 2 edições dedicadas integralmente à nossa querida capitã. A primeira, Star Wars Captain Phasma, ou Star Wars Capitã Phasma, conta sobre como foi que ela sobreviveu à explosão da base Starkiller. Se você não lembra muito bem, no episódio 7, o Finn ameaça ela para que ela desarme os escudos e depois ele sugere ao Chewbacca e ao Han que eles joguem ela num trash compactor, né, num compactador de lixo. E aí muita gente ficou se perguntando quando veio o trailer do episódio 8, mas como é que ela conseguiu sair lá da explosão? E essa história conta exatamente como foi que ela fez. Basicamente, ela saiu do compactador de lixo, assim como o Han, o Luke e a Leia já tinham feito no episódio 4, foi até o computador de onde ela desarmou os escudos, descobriu que uma pessoa já tinha visto isso, que ela tinha participado em alguma medida do ataque da resistência, porque ela desligou, desativou os escudos, e aí ela resolve que não só ela vai fugir, como ela vai também se livrar dos rastros dessa falha dela, porque, como eu disse, ela é profundamente
ambiciosa. E aí o quadrinho conta sobre toda essa trama de como é que ela conseguiu localizar a pessoa, ir atrás, de resolver o problema, tarará, tarará. É super legal. Eu não tenho certeza se ele chegou a ser traduzido aqui no Brasil pela Panini, mas se tiver sido, é um quadrinho que super vale a pena ver, porque tem referências ao livro da Phasma. A gente vê um pouco do como ela continua em alguma medida ligada à história dela, ao histórico dela em Parnassus, então é bem legal de ver. O segundo quadrinho dedicado à Phasma foi lançado como parte de uma série de quadrinhos mais curtos ligadas em alguma medida ao lançamento do episódio 9, e eles organizaram em sequências dedicadas a cada uma das eras de Star Wars. Então você teve a Era da República, a Era da Rebelião e a Era da Resistência. No segmento da Era da Resistência, a gente teve quadrinhos dedicados, entre os vilões, ao Hux, à Phasma, ao Kylo Ren e ao Snoke. Todos eles são incríveis, todos eles materializam mais os personagens. Mas o da Phasma, em particular, demonstra o quão ambiciosa ela realmente é e o quanto ela simplesmente não liga para eventuais perdas que se façam necessárias para que ela alcance o seu próprio objetivo. A gente vê ela basicamente usar os Stormtroopers como cannon fodder, né? Assim como vai lá ser bucha de canhão e o problema é seu, se você morrer, você tá aqui para isso, a gente, enfim, tá aqui para isso. É uma história bastante interessante e reforça ainda essa coisa da Phasma muito ambiciosa e traz também um pouco da justificativa, talvez, do porquê que os Stormtroopers, em alguma medida, passaram a deixar para lá a Primeira Ordem, e a gente vê isso na Jannah, né, no episódio 9. E esse era um dos plots que eu gostaria muitíssimo que tivesse sido desenvolvido no episódio 9, uma rebelião de Troopers, que mais ou menos aconteceu, só que não foi tão bacana quanto eu tinha imaginado. Se vocês tiverem interesse em saber como eu eventualmente teria fechado o episódio 9, fechado a saga, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, porque é um exercício muito legal de argumentos e de trazer elementos que talvez vocês não conheçam dos livros. E assim, eu gosto muito de contar um pouco do como eu tinha imaginado o episódio 9, e eu queria também reforçar que não é porque o episódio 9 não foi exatamente como eu imaginei que eu acho ele ruim, eu acho ele ruim por outras questões. Agora, entrando um pouco mais densamente no livro Phasma, e aí aqui fica o alerta de spoiler, se você quiser ler o livro e depois voltar para assistir o vídeo para conversar sobre ele, esse é o seu momento de parar. Mas no livro a gente descobre que a Phasma é membro de uma dessas tribos que eu comentei, que é meio que uma vibe Mad Max meio doida. E ela é profundamente inescrupulosa, assim, ela usa e abusa de quem seja para conseguir o que ela quer, inclusive membros da família dela, inclusive pessoas que viam ela como uma líder e como uma pessoa em quem confiar. E é muito assustador, assim, pensar numa pessoa tão ambiciosa a esse ponto. A Phasma, no momento em que ela identifica no Brandon Hux a potencialidade de abandonar Parnassus, de deixar Parnassus para trás, porque Parnassus é um inferno e eu não culpo ninguém de querer sair de Parnassus, ela passa a instrumentalizar a vida das pessoas com quem ela cresceu e as pessoas que realmente viam nela uma líder. Então é uma coisa muito chocante, assim, de ler. E eu não sei vocês, mas eu, quando estou lendo um livro, eu vou me apaixonando pelos personagens, eu vou me apegando aos personagens. Então, cada morte de membros da tribo da Phasma ao longo da história me doía profundamente, porque eram pessoas que realmente, assim, confiavam nela e porque confiaram nela, morreram. Então, é muito bacana. E Phasma tem ainda um gostinho, um easter egg, uma referenciazinha, um contato muito interessante, que é o seguinte: Phasma consegue resgatar Brandon Hux e aí ela é levada para a Primeira Ordem, porque foi o que ela negociou com o cara: olha, eu vou salvar a sua vida, mas você em torno vai me levar com você. E aí o Brandon Hux inclui ela na Primeira Ordem, eleva ela ao rank de capitã em 1 ano, deixa ela responsável por parte do treinamento dos Stormtroopers e tal, faz o que ele meio que tinha que fazer em relação a ela. E ela não hesita em trair ele, porque ela acha que ele é um fracote, um bunda mole, não merece estar na posição de poder em que ele está, em favor do Armitage Hux, o nosso querido General Hux, que a gente conheceu em episódio 7, interpretado pelo incrível, fantástico, extraordinário Donald Gleeson.
Então, a Phasma e o Armitage Hux conspiram para matar o Brandon Hux, e aí isso vai trazer um outro problema que é muito interessante do livro, mas que eu vou guardar para um outro vídeo, porque tem um personagem, na verdade 2 personagens que foram introduzidos em Phasma, que são paixões da minha vida, que são o Cardinal e a Vi Moradi. Eu já até falei da Vi Moradi no vídeo que a gente falou sobre Batuu, mas eu vou fazer um vídeo dedicado especificamente ao Cardinal, que é um personagem que... Vocês sabem que eu tenho uma quedinha por vilões e histórias de redenção, né? Então fica aqui o spoiler em relação ao vídeo do Cardinal. Mas como ele chega nesse ponto é muito interessante, então fiquem ligados daqui a pouco, daqui a 1, 2 dias deve aparecer por aí o vídeo do Cardinal. Uma das coisas que me fez muito grata por ter lido Phasma antes de ter assistido Last Jedi é que a gente descobre que era uma parte da tradição da tribo da Phasma usar máscaras e tal, e que quase ninguém via ela sem máscara dentro da Primeira Ordem. Então, naquele momento em que o Finn enfrenta, né, a Phasma, chama ela pra porrada, let's go, Chrome Dome, não sei o quê, que ele quebra o capacete da Phasma e ele vê que é uma pessoa ali dentro, realmente uma pessoa, aquele momento humaniza muito ela enquanto vilã, né? Porque a gente está acostumado a ver ela com toda o get-up, né? A armadura completa, capacete e tal. Então, no momento em que a gente tem uma microvisão de que ela é uma pessoa, ela é um ser humano e ali ela tá com raiva e com medo, aquilo ali humanizou muito o personagem pra mim. Então, eu gostei muito. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham da Phasma? Eu entendo essa crítica de que ela é o Boba Fett da nova trilogia, mas eram tantos personagens sendo introduzidos ao mesmo tempo que eu nem sei se dava pra gente ter encorpado mais ela, até porque o Boba Fett mesmo no último episódio já não foi encorpado, então imagina a Phasma que chegou junto com todo mundo. E eu queria saber também de que outros personagens vocês gostariam de saber mais detalhes, se tem alguém que vocês sejam absolutamente apaixonados. A gente teve um dos inscritos aqui do canal pediu, por exemplo, para eu falar da Asajj Ventress, e esse vídeo tá vindo. Eu tava fazendo pesquisa porque não é uma personagem que eu acho particularmente apaixonante e tal, mas fazendo a pesquisa e estudando um pouco mais, eu descobri muitas coisas que me fizeram gostar dela, então vai ser um vídeo bem divertido. E eu queria saber de vocês, assim, que personagens, que planetas, que histórias vocês querem ouvir aqui no Experimento 237. Lembre de deixar o seu joinha, de comentar aqui embaixo se vocês tiverem uma sugestão, por exemplo, de tema para o canal, de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar o canal ou o vídeo, algum vídeo que você tenha gostado com um amigo, porque afinal de contas é assim que a gente vai construindo a nossa comunidade aqui no Experimento 237. Até a próxima e que a força esteja com você!